Certo. Então, esse conteúdo que a gente vai falar agora, nesse comecinho do bimestre, é sobre a evolução biológica. Então, a gente vai estar tratando de como os cientistas descobriram as espécies foram se desenvolvendo, foram crescendo, foram se diferenciando. Como foi, então, essa descoberta, entender como a evolução dos seres vivos aconteceu, de que forma ela aconteceu e tudo mais. Então, tem algumas teorias aqui que eu vou trazer para a gente confrontar, assim, entender um pouco. E aí, tem aí um dos caras mais famosos, né, que era um naturalista muito famoso, o Darwin. Tem o Lamarck também, enfim. As teorias mais conhecidas, tá? Então, a diversidade de seres vivos na Terra é muito grande, a gente já sabe, né? Vocês já estudaram sobre isso nos anos anteriores, né? E existem, então, relações que se estabelecem entre os seres vivos. Isso também é fato, a gente já tem isso em mente. As diferentes espécies de animais, plantas, fungos, algas e de micro-organismos vão interagir através, né, do meio ambiente em busca de abrigo, alimento e reprodução. É o que ele precisa para viver, né? Ter um lugar para proteger, comida e reproduzir para perpetuar a espécie. Então, elas interagem com as condições do ambiente, né? O calor, a chuva, a falta da chuva, o tipo do solo, o tipo de planta que tem perto e tudo mais. Então, essas condições do ambiente, elas estão sujeitas a modificar o tempo todo. O fato do avanço, né, da Revolução Industrial, do avanço das industrializações no mundo todo, né, nos países, faz com que aconteçam mudanças climáticas, né? Então, os seres vivos têm que estar caminhando junto com essas mudanças e irem se adaptando. Então, a maneira como esses seres vivos crescem e se desenvolvem vai ser impactada por essas mudanças climáticas, né? E de ambiente, e a forma como os indivíduos se adaptam a essas relações e as possíveis mudanças vão refletir, então, na evolução biológica. Como o mundo foi mudando para fazer com que os seres vivos fossem mudando e quais foram as mudanças que aconteceram para eles poderem sobreviver. Basicamente isso. Então, os seres humanos, a gente, de maneira geral, está o tempo todo tentando entender como essas mudanças aconteceram. Há muitos e muito tempo atrás, as pessoas já se perguntavam como existia essa amplitude, essa diversidade de espécies, assim, se surgiram todas ao mesmo tempo, se aos poucos elas foram se modificando, quais foram as diferenças de clima, de solo, de pluvialidade que fizeram com pluviosidade que fizeram com que elas fossem modificando, evoluindo e tudo mais. Então, o tempo todo a gente tem essa busca por explicar a natureza. Eu estou falando um exemplo aqui da evolução biológica, porque é o conteúdo de hoje, mas é de maneira geral. A gente está sempre tentando buscar compreender a natureza, explicar a natureza, né, através da ciência. Então, a gente vai entender como essa evolução aconteceu um pouquinho. Então, diversos povos, durante muitos e muitos tempos, e em diversos lugares diferentes, tentavam explicar, então, a variedade de seres vivos, como podia ter tanto ser vivo na Terra. E aí, obviamente, que a gente está falando de anos e anos atrás, onde você não tinha a clareza da ciência ainda, né? Então, você vai ter as teorias que vão falar sobre forças criadoras da natureza que vão criar o céu, a terra, a chuva, o sol, a lua e também os seres vivos do jeito que eles são. Existiram várias e várias teorias comprovadas, umas foram muito mais difundidas, muito mais popularizadas do que outras, né? Dependia do que o povo gostava de ouvir, entendia como verdade ou acreditava, né? Faz mais sentido. Então, a gente tem essas duas, essa balança, assim, né? Entre o muito popular e o que quase ninguém conhece. Uma das mais difundidas, então, foi o fixismo. Uma das primeiras, assim, que o pessoal começou a entender, a aprender sobre, né? Dizia que as espécies, então, todas as espécies no mundo todo, elas foram criadas ao mesmo tempo, todas elas, e desde então elas permaneceram sem nenhuma modificação. Então, vocês pensem assim, sou, sei lá, uma força criadora da natureza, Deus,
orixás, quem vocês quiserem escolher aí. Aí, de repente, eu olho e falo assim, nasce todo mundo. E daí, tipo, nasce sapo, fungo, piolho, aranha, ser humano, cavalo, vaca, sim, todo mundo junto. E desde então, ninguém muda. As características continuam sendo as mesmas para os descendentes dessas espécies. E durante muito tempo aceitaram essa, tipo, ai, não, nada a ver, não tem mudança nenhuma, a gente não tá vendo mudança. Obviamente, quando a gente fala de uma mudança de evolução biológica, a gente não tá falando de uma coisa que acontece de 2 anos para cá, né? A gente tá falando de uma coisa que acontece ao longo de milhares, né, e de milhões de anos. Então, como as pessoas não conseguiam observar essas modificações, acabaram acreditando no fixismo. Aí, lá no século XIX, 18 e 19, a geologia começa a se difundir, né? Que é o estudo da terra, né? Do solo. Então, eles começaram a perceber que existiam, então, características das espécies que não estavam condizentes com o fixismo, de acordo com a geologia. Então, a gente já tem uma interdisciplinaridade, né? Das ciências, e começa, então, esse entendimento de que algumas coisas estavam mudando aqui. A gente tem aqui um animal, um fóssil aqui, que aparentemente era de um jeito, mas hoje já é do outro. Então, começa a aparecer essas dúvidas aí na cabeça da galera. Então, o argumento desse pessoal era de que tanto o planeta como os seres vivos deveriam passar por mudanças, deveriam ter passado e passariam novamente, né? E transformações profundas ao longo dos anos. A gente consegue observar, eu lembro de ter falado para vocês isso ano passado, do siso que para de aparecer para algumas pessoas, né? Deixa de crescer, por exemplo. Tem gente que nasce sem o siso. Do pessoal que não consegue mais movimentar a orelha, tem gente que consegue movimentar ainda, que são traços da evolução, né? Antigamente a gente precisava caçar, então precisava ficar com a orelha com motilidade. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, então a orelha não se move mais. Então são alguns traços que a gente consegue observar da evolução biológica, assim como o polegar opositor, né? E várias outras características que vão passando aí e evoluindo, né? Então, essas ideias, elas se estabelecem de uma maneira gradual, ou seja, aos poucos as pessoas vão entendendo sobre, vão aderindo, e aí elas vão sendo discutidas por diversos estudiosos. Aí a gente vai chamar, então, essas discussões sobre como a evolução biológica aconteceu de pensamento evolutivo. Esse é o nome da teoria, digamos assim, tá? Como as pessoas, os seres vivos vão evoluindo, a gente vai falar, então, de pensamento evolutivo. Então, ao longo do tempo, esses seres vivos vão se modificando, e aí a gente consegue entender, então, os efeitos das alterações dinâmicas e constantes do ambiente em relação à mudança do ser vivo. Por exemplo, o fato da orelha. A gente não precisa caçar mais, é uma mudança do ambiente. Hoje a gente vai no mercado e compra comida. A gente não ter mais o canino afiado para comer carne crua, porque hoje a gente tem o fogo, hoje a gente cozinha a carne. Então, são exemplos ali de mudanças do ambiente que vão impactar em mudanças físicas para os seres vivos. Aí a gente vai para um dos primeiros aí, caras que vão falar sobre o pensamento evolutivo, assim, mais afinco, né? É o francês Comte Georges-Louis Leclerc de Buffon, tá? Ele é lá do século XVIII, ele era um naturalista. Esse pessoal, a gente não chamava de biólogo, chamava de naturalista antes, tá? Então, ele era naturalista, então desenvolveu estudos em relação a essa parte da evolução biológica. A obra dele é popularizada, né? Se chama hoje História Natural, que tenta explicar, então, como as coisas foram acontecendo, e retrata os estudos comparativos entre seres vivos de diversos reinos e os seres humanos. Então, ele é uma das primeiras pessoas que senta para comparar os seres vivos e tentar encontrar traços semelhantes para ver se aconteceu de ser de um ser vivo só, de vários, se tinha algum descendente ali parecido e coisas do tipo. Aí o que acontece? Em um desses estudos que ele fez vários, ele compara os ossos de braços e pernas de morcegos e de baleias, que são mamíferos, por exemplo, né? Ele consegue encontrar, então, aí vocês pensem, um bicho que voa, um bicho que está na água. Que semelhança a gente poderia encontrar, assim, antes de pensar, né? Que semelhança poderia encontrar entre esses dois animais? Nenhuma semelhança a não ser
mamífero, né? De leite. E aí ele vai estudar os ossos e acaba percebendo, então, características semelhantes. Então, ele começa a pensar assim, alguma relação de parentesco entre os seres vivos acontece, né? Então, tirando de uma vez por todas o fixismo da evidência ali de que todos teriam sido criados ao mesmo tempo. Então, as espécies tinham essa relação de parentesco, elas se transformavam ao longo do tempo e essas características passavam de uma geração para outra, para os descendentes, né? De alguma maneira. Esse trabalho do Buffon, ele foi extremamente importante para dar continuidade à investigação da evolução biológica, desse pensamento evolucionista. Só que o Buffon não conseguiu concluir a explicação dele de passar para os descendentes, como que passaria essas características, como que saiu da baleia e foi para... Ele não conseguia chegar nessa explicação mais fechadinha disso. Então, outros estudiosos vão usar a ideia do Buffon, assim como a gente já viu em outras situações, né? A ciência, ela não é feita só eu aqui, então vou lendo coisas sobre, vou estudando quem já estudou sobre para chegar a novas conclusões. O segundo tiozinho que vai falar sobre isso é o Erasmus Darwin, tá? Ele publica, então, vários estudos também sobre o pensamento evolucionista, e ele defendia, então, que os seres vivos teriam a possibilidade de se transformar, mesmo que isso demorasse muito tempo. Ele também não conseguia explicar como essa transformação dos seres vivos ao longo do tempo acontecia, como elas eram passadas para as outras gerações, para os seus descendentes. Então, ele também fica devendo para a ciência nesse sentido. Obviamente que a falta de materiais ou a falta de um pensamento mais fora da caixinha tenha dificultado tanto o Buffon como o Erasmus Darwin aí nessa conclusão dessa ideia. Só que essas explicações que eu estou falando para vocês de passar para as outras gerações, de transformações, elas vão acontecendo por outros cientistas, né? Lembrem do Erasmus Darwin, porque a gente vai falar do neto dele. Aí depois do Darwin, então, vem o Lamarck, tá? Vem aí a primeira hipótese evolutiva, assim, que tem mais crédito dentro da ciência. Então, ele era conhecido como o Cavaleiro de Lamarck, vocês podem ver que o nome dele não tem nada a ver com Lamarck, é Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, mas ele era o Cavaleiro de Lamarck, então ficou difundida, então, essa hipótese dele aí como a hipótese evolutiva de Lamarck. Ele era um naturalista e professor de zoologia, né, que é o estudo dos animais, de bem-estar de animais e tal. Aí, em 1809, ele publica um estudo que tratava das transformações dos seres vivos. Então, de novo, a gente está nesse foco da transformação dos seres vivos, como que eles vão se transformando, como eles vão se adaptando, evoluindo, enfim. O pensamento de Lamarck, então, em relação a essa evolução, era de que simplesmente, presta atenção nisso aqui, simplesmente os seres vivos mais simples se transformavam em seres vivos mais complexos ao longo do tempo. Eu sou lá um fungo, uma bactéria unicelular, daí ao longo do tempo, de repente, eu me torno pluricelular. E aí vou me transformando em outros seres vivos. É basicamente isso. Até chegar em animais mais complexos, né? Como os mamíferos, enfim. Aí, essa ideia do Lamarck, ela fica conhecida, então, como lei de uso e desuso, que significa que, se eu utilizo muito um órgão, alguma parte do meu corpo, essa parte vai se desenvolver. Se eu não utilizo alguma coisa, ela deixa de aparecer. Basicamente isso. E aí, essa lei explicava, então, a diversidade de espécies e gêneros de seres vivos. O fato de ter sexo feminino e masculino, por exemplo, nos seres vivos, né? E ter diversas espécies diferentes aí, para a gente poder ter a diversidade biológica. Além disso, ele considerava que essas alterações físicas que eram sofridas pelo indivíduo durante a vida dele eram passadas, transmitidas para os descendentes. E aí a gente tem, então, a segunda lei do Lamarck, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Aí, professora, tá, mas como que eu vou entender isso? Vamos lá. Vamos ao exemplo aqui. O exemplo, então, são aves aquáticas, os patos, por exemplo, né? Ele tem a característica, então, de ter uma membrana, aqui como vocês podem observar, uma membrana entre os dedos, certo? Ó, dedos normais, cria essa membrana. Por quê? Precisava nadar mais rápido. E a gente consegue, então, se movimentar mais rápido com membranas ao invés de dedos, né? Porque daí tem mais...
a superfície de contato com a água é maior, vai fazer com que a gente consiga bater as pernas, né? A gente usa a perna de pato por isso, né? E as patas, então, do pato, facilitando, então, na hora da natação. Então, essa necessidade de nadar e de nadar rápido cria essas membranas, e essa característica, então, é passada para os descendentes. Tá de boa aí? Tá suave? Beleza. Só que o exemplo mais clássico do Lamarck é a da girafa. Se vocês pararem para pensar, não tem nenhum outro animal que tenha o pescoço tão comprido, que a gente assim conheça, né? Aí o Lamarck vai dizer lá no livro dele que, assim, a girafa era como qualquer outro animal, assim, um cavalo, uma vaca, normal, tinha um pescoço proporcional ao corpo. Só que faltava para ela alimento que fosse baixinho, em lugares baixos. Porque ela estava competindo com outros animais que também são herbívoros e que precisavam comer, que eram mais fortes do que a girafa. Então, a girafa, ela começa a esticar o pescoço para comer de árvores mais altas. As folhas. Esse fato de eu usar o pescoço, alongar o pescoço para tentar comer, vai então entrar na lei de uso e desuso. Como eu estou usando muito órgão, ele vai se desenvolver, então ele ficaria mais comprido, né? Facilitando então para a girafa se alimentar. Esse é o exemplo mais clássico aí do Lamarck, tá? Muito mais do que o pato. Apesar dessas ideias do Lamarck serem bem revolucionárias, né? A gente está falando lá do século XVIII, início do século XVIII, XIX, na verdade, elas não citavam as relações entre as espécies, entre os parentes de espécies, assim, né? Como a gente, voltando lá no Buffon, né? Como que ele explica o morcego e a baleia serem parentes, terem características físicas parecidas. Então, constata-se que essas alterações também, né, de um ser vivo não passavam para os descendentes. Então, a teoria do Lamarck, ela estava meio furada. Não estava completa ainda. Ela precisava de mais explicações, né? Apesar disso, os estudos do Lamarck foram de extrema importância, porque eles vão servir de base para o desenvolvimento de outras ideias, assim como o do Erasmus Darwin, e assim como o do Buffon, obviamente, né? Então, a gente tem esse rolê faltando aí, esse pedaço faltando desse quebra-cabeça. Aí nós vamos falar, então, do neto do Erasmus Darwin, que é o Charles Darwin, que é o cara mais conhecido aí, o naturalista mais conhecido dentro da biologia, dessa parte aí de biologia. O Charles, então, pra gente não falar Darwin por causa do vô dele. O vô dele ficou naquela, não conseguiu terminar de explicar e tal, então o Darwin vai por esse caminho também, né? E aí, 50 anos depois do Lamarck publicar um livro, ele publica um outro livro, e ele usou o estudo do Lamarck como base também, né? Ele vai publicar o que seria, imagino eu, não sei se vocês já escutaram falar, A Origem das Espécies, é um livro muito famoso, é um dos livros mais vendidos no mundo e um dos mais conhecidos dentro da ciência, assim, de maneira geral. Que é um livro muito bom, inclusive. No livro, então, o Darwin cita as ideias do Lamarck, né, que veio antes dele, falando sobre não estavam completos, então o Darwin meio que fecha. A ideia de Lamarck de que as espécies se desenvolviam de forma linear é questionada. Não é uma forma linear, assim, todo mundo vai assim reto. Acontecem diferenciações entre as transformações de espécie para espécie, vai variando. Tem espécie que a gente conhece que evoluiu muito pouco, tem espécie que a gente conhece que evoluiu demais. Então, não é linear essa evolução, né? Sugere um desenvolvimento ramificado das espécies, ou seja, você não tem todas as espécies, de repente, de girafa crescendo com o pescoço comprido. Depois outra, até você ter uma girafa com o pescoço muito comprido e uma girafa com o pescoço regular. Então, já traz uma outra ideia ali de que alguns descendentes da espécie evoluiriam, enquanto outros não. Então, você consegue perceber, por exemplo, que quando a gente fala de, por exemplo, os macacos é mais fácil a gente perceber, né? Quando a gente está falando dos primatas, a gente consegue perceber características muito parecidas entre eles,
e, ao mesmo tempo, algumas características bem diferentes. Então, a gente pode levar esse sentido, né? Um ancestral comum entre eles vai mudar a primeira vez e criar uma nova espécie, uma nova ramificação. Seria mais ou menos nesse sentido. Não sei se ficou claro. Beleza. Então, esse fato de a gente ter esse ancestral comum vai originar, então, as diferentes espécies, tá? O texto do Darwin, então, trouxe novos elementos, percebem, né? Então, a gente tem não linear, a evolução, a gente tem uma evolução por um ancestral comum, não são todos da espécie que vão evoluir ao mesmo tempo, são alguns, às vezes só um que vai levar isso para frente. Então, a gente traz essas mudanças nos seres vivos e estabelece, então, novas espécies no decorrer do tempo, justamente por conta dessas conclusões, desses novos elementos que ele traz para explicar a evolução biológica. A grande diversidade da vida na Terra, então, é o resultado de processos de milhões de anos que continuam atuando sobre os seres vivos. Como eu falei para vocês, ainda hoje nós temos pessoas que estão nascendo sem o siso, as pessoas que não estão mais mexendo na orelha. Então, são processos evolutivos que ainda estão acontecendo. Obviamente que até todo mundo não ter mais siso vai levar aí alguns milhares, se não milhões de anos para acontecer. Hoje em dia, a população que não tem o siso, que não nasce com o siso, né, ainda é muito pouca. Mas em breve será maior, porque a gente não precisa mais de tanto dente na boca, porque a gente não caça mais, a gente não come mais comida crua. Então, são características que a gente vai perdendo ao longo da evolução. Então, só para mostrar para vocês aqui a ideia, então, do Lamarck e do Darwin, né? Você consegue perceber que aqui o pescoço é bem curtinho, aqui o pescoço já está um pouco maior, certo? E aqui não, aqui a gente está falando de uma espécie normal e uma espécie que sofreu evolução. Então, traz esse contraponto ali das ideias dos dois, né? Que eu acho que é um dos contrapontos mais válidos que tem, porque fecha meio que a teoria dos dois, assim, né? Dá um contraponto legal. Aí, o que acontece? Tem um cara que, junto com o Darwin, estava pesquisando a mesma coisa e chegou em resultados bastante parecidos com o Darwin, que foi o Alfred Russel Wallace, tá? O que aconteceu? Estavam os dois pesquisando basicamente a mesma coisa. Vocês sabem que na ciência acontece muito disso, só que o primeiro que chegar no resultado ganha, né? O glamour, todo o rolê. E aí, quem chegar em segundo, ninguém quer nem saber quem chegou em segundo, né? Como a gente falou ano passado na oficina da OBA, ninguém lembra quem foi o segundo cara que pisou na Lua, todo mundo lembra só do primeiro. É isso, né? Então, assim, eles chegaram a trocar informações através de carta, né? Trocaram informações sobre a origem e desenvolvimento das espécies e chegaram, assim, meio que a estabelecer ideias principais sobre a evolução biológica. O trabalho deles, então, estava muito semelhante mesmo. Então, assim, dependendo da situação que fosse exposta esses trabalhos, um deles ficaria como muito topzera e o outro ninguém ia nem querer saber. O que acontece, então? O Darwin, sabendo dessa semelhança muito forte, consegue, então, que os dois vão apresentar o trabalho na Linnean Society of London, que é, então, o centro mais importante no mundo de história natural que fica lá na Inglaterra. Então, vai os dois lá, no mesmo dia, apresentam os trabalhos, né, que são bastante parecidos. E aí, o Darwin já tinha um nome mais conhecido dentro da academia. Por conta, então, desse nome ser mais conhecido, o avô dele já tinha feito estudos sobre e tal, ele já tinha feito uns outros estudos antes de falar sobre evolução biológica, ele acaba, então, consolidando mais, assim, a teoria dele, e o Wallace meio que fica apagado na história. Quase ninguém fala sobre ele, quase ninguém sabe que ele existe, que ele falou sobre isso, enfim. Então, ele meio que fica esquecido durante bastante tempo. Hoje em dia, dentro da educação, se discute muito a história da ciência, é importante de falar a história da ciência na sala de aula, enfim. Então, acabaram buscando os estudos do Wallace para trazer ali, não só para o contexto de sala de aula, mas também para a academia, né? E até porque o estudo dele também tinha uma relevância. Apesar de ser muito parecido, não era igual ao do Darwin, então também tinham ali alguns pontos que precisavam ser revistos, retomados pela ciência, né?
Então, ele acaba... ele ficou ali meio que esquecido, mas acabaram relembrando ele aí algum tempo atrás. Eu não lembro quando foi, mas não faz muito tempo, não. Para vocês perceberem, né? O Wallace, sei lá, eu estudei isso da evolução 2015. 2015. Não se falava do Wallace, tá? Na apostila de vocês, esse conteúdo é novo, não tinha no passado, por exemplo. É um conteúdo mais do ensino médio, assim, né? Mas eu também não lembro de ter visto ele nem no ensino médio. Então, descobriram ele recentemente. Aí, com isso, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida. Se vocês entenderam ali as diferentes teorias, se ficou alguma coisa meio apagada aí e tal. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Como você falou, a evolução, né? A gente pode perder, tipo, o cachorro agora, não tem cão de caça. A gente vai perder essas espécies ao longo do tempo? Pode perder também. Existem essas espécies que entram em extinção por diversos motivos, né? Uhum. A domesticação dos animais é um deles, a caça exacerbada, né? É outro tal. Podemos perder. Como a gente já perdeu algumas espécies, né? Acho que faz parte do processo evolutivo de maneira geral. Obviamente que algumas espécies vão fazer mais falta, dependendo não é desempenho, é do lugar que elas ocupam na cadeia alimentar, por exemplo, né? Tipo, se a gente perdesse os peixes, por exemplo, todos os peixes no mundo sumiram. Então a gente tem um problema um pouco maior. Ou os sapos, né, que fazem o controle biológico de insetos, que são prejudiciais para a gente. Então tem essas situações assim que tem que levar em consideração, né? Mas é um processo evolutivo natural, né? Como a gente perder algumas características físicas, a gente perder também algumas espécies. Mas a gente luta pela manutenção delas por conta do ecossistema, essa coisa do meio ambiente e tudo mais, então tem essa luta aí para deixar essas espécies vivas, né? Mais alguma coisa? Não. Não, eu acompanhei bem o assunto. Beleza. Esse conteúdo, eu não sei, né? Eu gosto bastante, acho muito legal, então eu acho que fica mais fácil de entender. Então tá, eu falei para o Wesley no começo, então vou te falar aqui, vou aproveitar que tá gravando, depois termino de gravar. A apostila do terceiro bimestre, pelo que chegou para a gente ontem lá do pessoal das compras, vai chegar na sexta-feira que vem. Tá, dia 14. Então, teoricamente, vocês vão ter acesso a ela na outra semana, na terceira semana de agosto. O que acontece, então? Como a gente já viu o conteúdo repetido, já fez revisou, conversei com a orientadora e a gente consegue, então, começar a apostila do terceiro bimestre dessa maneira. Esse foi o primeiro conteúdo, né, que a gente teria que ver e tal. Então, tudo que... não sei se você percebeu, mas o slide está com mais texto do que das outras vezes, justamente por isso. Então, o texto é basicamente ali do que está na apostila e tal, tem umas coisinhas a mais, mas nada demais, assim. Eu printei, então, a atividade da apostila de vocês, lá tem 4 perguntas para responder. Então, eu vou deixar os slides, eu vou deixar o texto que eu mando para os alunos que não tem internet, não tem acesso às aulas, né? Também, e vou deixar, então, a página da apostila lá que você tem que responder lá no anexo. Por enquanto, então, essa semana e a próxima, a gente vai fazendo desse jeito, tá? Daí, na terceira semana, a gente vê se vocês já conseguiram pegar a apostila ou não, e daí a gente vai organizando de maneira normal, assim. Mas, por enquanto, fica desse jeito. Aí, beleza? Beleza. Então, eu vou deixar a atividade lá no anexo, os bagulho tudo no anexo, para você que não veio para aula, tchau.